cidade Sergipe inteira, esse evento aí do IAT, Arte da Memória e Memória do Futuro, que encerra, de uma certa forma, as atividades aí públicas do IAT esse ano. Eu tenho o prazer de convidar a mesa a professora Maria do Céu, da Escola de Belas Artes, para a gente trabalhar a questão da memória no passado, especificamente no Renascimento, o teatro da memória, a memória como retenção do discurso do século XV, vida de as máquinas memoriais e as memórias como invenção do discurso. Fui convidado à minha mesa o debatedor, o professor José Raimundo Maia Neto, professor presidente do IAT, para essa parte da manhã. E a gente trabalha na parte da tarde Memória do Futuro, examinando as provas da memória com o Vigil, seja examinando aspectos da ética prática dos programas da Universidade de Oxford para o século XXI, o professor Ivan Muniz e a professora Thelma, seguida de um debate, o lançamento do livro Profissões do Futuro, que a gente organizou aí, acompanhado de bebidas e comidas. E nós teremos um café da manhã também, um cafezinho providenciado. Eu agradeço a presença de todos e especialmente a equipe do IAT, seus estagiários, Ivo, Davi, Augusto, Angelique, Lucas e os funcionários administrativos, Isabel, Eliane, e o comitê diretor do IAT, João Antônio, Sérgio Pena, Eduardo Nortman e Maurício Toureiro, que me ajudam nessa condução do IAT. Quando a gente avança para o futuro, e a tarefa do IAT é, entre outras, a de prospectar o avançado, o nosso olhar é convidado também a avançar em direção ao passado. Um olhar que vai para os dois campos. Ao mesmo tempo, quando a gente avança no passado, a gente avança também prospecta o futuro. Então, durante esses 20 minutos que me cabem, essa leitura, conheço o conceito de transtemporalidade. Você estava querendo a imagem do... Posso te ajudar? Tem aí a apresentação do professor Carlos. Uma tela de Gabriela Francesco, do Renascimento, essa tela, a flagelação de Cristo. São só 3 imagens. A flagelação de Cristo, feita aí por volta de 1452, 1457, data confusa, que nos serve para introduzir um pouco esse conceito de transtemporalidade. Eu tentei sistematizar num texto, não vou ler todo aqui, ficou muito grande, com umas 40 páginas, mas que citar apenas alguns parâmetros disso. Essa tela foi pintada para Federico de Montfeltro em meados do século XV, a flagelação de Cristo. Ela mostra os dois grupos de personagens por um tris separado pela colunata central que disciplina a perspectiva. À direita, em primeiro plano, 3 cidadãos em trajes e fundo arquitetônico renascentistas. Eles estão dispostos em posturas semelhantes às do grupo de fundo, onde Cristo é flagelado sob o olhar, ao que parece, de Pilatos, sentado à esquerda. A inclinação dos corpos e das cabeças, os ângulos dos braços e dos pés, as dobraduras dos mantos e até o perfil e a barba de Pilatos ao fundo e do personagem com chapéu no primeiro plano são praticamente idênticos, o que enfatiza o parentesco entre as duas cenas. Assim como o corpo de Cristo tem atrás de si uma coluna que enfatiza sua verticalidade, também o personagem de vermelho em primeiro plano à direita traz atrás de si uma árvore. É a mesma disposição das pernas de Cristo
do personagem de vermelho e do turbante de costas para nós. Enfim, apesar da distância no tempo de contextos, o relato bíblico e a cena contemporânea de Urbino são vistos como estreitamente aparentados, quase siameses, por Piero della Francesca. A crítica nos fornece várias interpretações deste quadro. A mais tradicional é a de que o jovem louro do grupo em primeiro plano seja o Duque de Urbino ou do Antônio de Montefeltro, antecessor de Federico da Montefeltro, ladeado por nobres conselheiros, os quais viriam atraí-lo e assassiná-lo em 22 de julho de 1444. A mais aceita hoje é a interpretação que vê na flagelação à esquerda o sofrimento da Igreja Oriental sob as mãos dos infiéis após a queda de Constantinopla em 1453, para o que se constituiria a aliança antiturca figurada no grupo da direita. Independente de qual seja a interpretação correta, que são várias, o que nos interessa é a contiguidade entre dois espaços e dois tempos, dispostos sem fronteiras explicitamente demarcatórias, a não ser aquela exigida pela perspectiva do olhar do pintor e pela distinção entre a narrativa bíblica e a crônica contemporânea. Essa demarcação é enfatizada nos trajes e nas molduras espaciais de ambas as cenas, à esquerda, por exemplo, o espaço clássico fechado, e à direita o espaço aberto da cidade renascentista, de modo a que as cenas não se confundam, não se superponham totalmente e nem percam a atenção recíproca. Essa tensão suscita a interpretação e envolvimento do influidor e permite ao quadro abrir as interpretações possíveis que a história desdobrará. Transdisciplinaridade, transculturalidade e transtemporalidade dedicam-se a avizinhar contextos disciplinares, culturas e temporalidades. São trabalhos aparentados e tarefas obrigatórias para todo intelectual do século XXI. São traduções, ou seja, operações de condução para lá, para cá, para passar ou para fazer passar de um campo para um outro qualquer, saberes, culturas e tempos, os quais são colocados em ambiente de diálogo e não de competição. Este nosso estudo inspirou-se nessa tela de Piero della Francesca e teve como seu motivo uma outra pesquisa em que procuramos confrontar a arquitetura e a cidade contemporâneas com o Renascimento, e em particular com a concepção do humanismo cívico e de república, com Leão Batista Alberto e seu De Re Edificatório, primeiro tratado de arquitetura da época moderna. Diante do avizinhamento de contextos tão díspares, o ambiente físico contemporâneo e o ambiente intelectual do Quattrocento florentino, a conexão de contextos impôs verificarmos em que medida ela poderia ser operada, e aqui ela se distinguia das demais formas historiográficas. A transtemporalidade nos parece bem introduzida por essa tela de Piero della Francesca. Eis, de forma resumida, algumas das nossas conclusões da operação transtemporal. 1. A transtemporalidade produz o súbito avizinhamento de contextos distintos no tempo, sem grandes zonas de transição e mediação entre eles, tal como na pintura de Caravaggio, uma outra pintura que tem aí. Então, avizinhamento de contexto sem grandes zonas de transição, a pintura de Caravaggio, a flagelação de Cristo, sem grandes zonas de transição e mediação entre esses contextos, tal como na pintura de Caravaggio, o claro e o escuro sucedem-se sem áreas de transição ou cinza. 2. A contiguidade que se produz entre tempos distantes da história afeta o, entre aspas, pintor da história, o qual não se dedica a narrar ou descrever os fatos personagens e épocas, mas a compreender sentidos insuspeitados mediante a inesperada contiguidade das cenas por ele avizinhadas. 3. A transtemporalidade exige distinguir e dominar a especificidade de cada um dos contextos, como fazem
as roupas e a ambiência de fundo em A Flagelação de Cristo, de Piero della Francesca, de modo a não confundir esses contextos, o relato bíblico e a cidade urbina, de modo a não cair na generalidade superficial e de modo a contrabalancear o movimento de correlação entre os contextos e a manter viva a tensão entre eles. 4. O pensamento do historiador transtemporal opera alterando interminavelmente o vai e vem horizontal e em zigue-zague entre os contextos cronologicamente distintos e também em movimento de mergulho na especificidade de cada um deles. 5. Trata-se de um trabalho de tradução entre tempos. A tradução, a semelhança da tradução interligual e a tradução intersemiótica, este trabalho se opõe uma terceira língua, um metacampo ou código-fonte, previamente adivinhados ou habitados pelo intérprete da história. Esse metacampo, que está acima dos dois campos, como a flagelação bíblica e a de Rudo Antônio, esse metacampo é o que permite a esse historiador comparar e traduzir os tempos entre si e é figurado nas faixas brancas e ocres que compõem o piso da flagelação de Cristo. Pode dar uma colocada na tela? Que emendam os dois contextos. Cumpre a este intérprete da história decifrar ou inventar o código-fonte que está abaixo, escondido sobre essas faixas brancas, seja através de imagens pertinentes, como esta, seja através de conceitos como flagelação ou república, através dos quais os contextos distanciados compartilham uma linguagem e inauguram um debate entre si. 6. Para isso fazer, o episódio, o documento, o autor ou a ação histórica específica devem ser um pouco, entre aspas, deshistoricizados, perder um pouco de suas raízes, de modo a dar passagem ao universal e ao transtemporal. Só dessa forma torna-se possível medi-los com a régua de um outro tempo e contexto. 7. O método transtemporal, se é que é possível entender como métodos, princípios de cautela afetos à operação de fazer contíguos tempos e temporalidades distintos, sabe que o que é comum, contactado e posto em contágio, não é o núcleo ou o todo de um documento, um autor, uma cena, um episódio, ou uma ação ou um momento histórico, mas apenas uma franja ou aspectos dessa cena, deste momento, os quais interceptam a franja ou aspectos de um outro contexto. Isso preserva aqueles núcleos, dos quais irradiam sentidos vários e possibilidades impossíveis de serem desvelados, além daqueles que uma correlação específica traz à cena. O historiador transtemporal é, assim, um diretor de cenas. Ele coreografa uma dança de amor a dois, ou até a três, mas também de intransponível solidão. 8. Os tempos, os contextos, os autores, os documentos avizinhados reapresentam-se com novos sentidos. Pode passar uma outra imagem. O súbito avizinhamento entre eles, entre esses documentos, contextos, transsignificam-nos, como ao dizermos ter sido Leonardo um pintor paleolítico. Isso altera tanto o nosso entendimento do que seja paleolítico, quanto a imagem que temos de Leonardo, o qual é conectado com os mundos da hidrologia, da geologia e da engenharia que o fascinavam até mais do que o mundo da pintura. O método transtemporal crê que os autores, documentos, textos e episódios demandam um acréscimo de ser, como diz Paul Ricoeur, uma expansão interminável de sentido e uma salvação do desgaste da interpretação estereotipada de um sentido único fixado para todo sempre. 9. Para isso, o olhar do historiador deve privilegiar o estranhamento, tal como os olhos de Madeira, de Montaigne, ao tornarem contíguas a sociedade do canibal e a sua, até mostrar como a sociedade francesa e inglesa era mais absurda do que a dos selvagens da América recém-descoberta. Este historiador transtemporal tem assim uma queda pelo insólito, que traz uma suspeita daquilo que parece muito claro e evidente,
como a nossa suposta civilidade. 10. O método transtemporal não narra, não descreve e nem pretende explicar os autores por sua biografia, os episódios históricos pela sua conjuntura, os textos por seu significado semiótico intrínseco ou os contextos por suas causas últimas. Seu objetivo é interpretar, compreender, prender e friccionar um tempo com o outro para provocar a faísca de um significado e de um sentido inédito. 11. A escala de tempos com que o historiador transtemporal trabalha é o conjunto dos tempos. Aos seus olhos, eles formam o baralho do seu jogo, a república da história, na qual as várias épocas e contextos dialogam entre si. Essa república é provisória, dura enquanto dura aquela migração de íons no tempo, ao termo do que as cenas, como a de Cristo e a de Urbino, retornam à sua terra original e voltam a se disponibilizar para novos acasalamentos. 14. Cabe ao historiador transtemporal cuidar dessa contínua reintegração, sem a qual ele incorre no vício que o ronda permanentemente, diluir os contextos e substituir a república dos tempos por uma Babel dos tempos, feita do desentendimento das épocas. Esse desentendimento se mascara num discurso superficial e numa tagarelice incontida dos quais devemos nos cuidar. 15. A transtemporalidade sabe que um tempo não substitui outro, não é sinônimo de um outro tempo e nem descreve fielmente um outro período da história. Ela sabe que a história não se repete nunca e que o futuro está sempre em aberto. 19. Ao fundir em horizonte comum o passado e presente, como Alberti e a metrópole do século XXI, em torno do metacampo da República, a transtemporalidade abre novos horizontes e desenha mundos possíveis, como uma futura cidade republicana. 20. A estratégia transtemporal não se opõe a outras correntes historiográficas, ao saber por fundamentos, por causas ou por deduções. Ao contrário, alimenta-se delas, pois são elas que garantem operar a transtemporalidade em profundidade, não superficialmente. Seu método, contudo, é outro. É comparativo e prospecto, como que dominou o Renascimento. Ele multiplica associações, analogias e metáforas, tal como Leonardo e Alberti construíram o conhecimento. Este método comparativo troca a busca de um ponto arquimediano do saber da história pela agilidade de movimentar-se entre os nós de suas teias, vislumbrar percursos e adivinhar simpatias entre eles, antes que cheguem as provas e as documentações. 21. A transtemporalidade é urbana. Ela só foi possível diante da contemporaneidade e sua contração de espaços, culturas e tempos amalgamados uns sobre os outros e entre os outros. O mundo urbano avizinhou também saberes e disciplinas. 22. O tempo transtemporal não é linear e nem cíclico, pois não vê a história se repetindo, nunca. Sua figura é próxima à de uma espiral, na qual, entre um ponto e outro, há grandes silêncios, incompreensões e imprevistos. Além disso, essa imagem da espiral nos sugere de uma mola e sua propensão ao impulso, ao avanço, à prospecção e ao desenho de mundos possíveis. 23. Conforme mudam o presente os contextos espaciais e sociais, mudam-se aqueles horizontes e o nosso modo de visar o passado e o futuro. A transtemporalidade ressignifica incessantemente seus objetos, documentos e personagens. Conforme o nosso contexto atual, eles são constelados de formas diversas, tal como as estrelas nos permitem desenhar milhentas formas de constelações. Seja por isso, seja por lançar-se ou ser lançado no tempo futuro, a transtemporalidade tem na imaginação do historiador um instrumento essencial para ser operada. 26. A transtemporalidade não serve apenas para friccionarmos períodos cronologicamente distantes, mas também temporalidades diversas e vividas simultaneamente, e entre as quais trafegamos sem notar. Este ambiente histórico urbano é o que permitiu à transtemporalidade emergir como uma possibilidade historiográfica, achatar os termos e camadas de que ele é composto, homogeneizar os discursos e culturas, não permitir a articulação entre eles,
Não viabilizar o diálogo entre os lugares variados e as variadas escalas do urbano ou do pós-urbano. Eliminar tanto a república possível na atualidade, quanto as condições que permitem a transtemporalidade subsistir. Assim fazendo, aprende-se com a transtemporalidade a olhar o mundo sob a forma do outro e sob vários pontos de vista, mesmo se opostos, tal como fez Ésquilo em Os Persas. 27. Da mesma forma que a cidade atual reinterpreta seus lugares e reusa os traços do passado, a transtemporalidade reativa lugares da história e os, entre aspas, reusa para preencher as falhas do nosso contexto, tal como a república que nos falha. 28 e última. Ao promover diálogos entre tempos, a transtemporalidade tem como tarefa fazer da cidade, cidade, por mais que essa cidade possa estar em vias de desaparecer. Essa tarefa é a mesma da transculturalidade e da transdisciplinaridade, ao promoverem articulações entre culturas e saberes, e não rupturas e hegemonias. Fazer da cidade, cidade, assemelha-se a viabilizar o convívio de mundos plurais dentro de uma mesma e única república, antes que as percamos, a cidade e a república definitivamente. Quanto mais a transtemporalidade confere nitidez a essa república possível no horizonte, mais ela abre o passado a jogos, remodelagens e reescrituras. E mais ela os reinscreve em nosso tempo, em nosso futuro e em nós. Obrigado. A palavra da professora Maria do Céu, com a palestra O Teatro da Memória, a memória como retenção do discurso do século XV. Pode ir, a princípio, sobre os 40 no primeiro, umas 40 no segundo, depois do debate. Bem, primeiro gostaria de agradecer o convite. Estou super contente de estar aqui e para falar desse trabalho, que é fruto de uma pesquisa de bastante tempo. Agradecer o Brandão pela generosidade, né? Eu que agradeço. Esse convite surgiu de uma conversa muito informal e aí nós, nessa conversa, sentimos que nós estávamos pesquisando coisas meio parecidas também, mas de um outro jeito, né? Mas achei super bonito e queria muito agradecer. E eu espero não enfadá-los com a questão da arte da memória, né? E por isso eu fiz a opção de contar um pouco, fazer algumas narrações de mitos de origem, algumas lendas desse livro da arte da memória, e também trabalhar com bastante imagens, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Eu sou da Escola de Belas Artes, estou lotada no departamento de desenho, trabalho desenho, no ateliê de desenho, sou desenhista, sou gravadora, e na pós-graduação eu trabalho com a pedagogia visual e a educação da memória. E então eu queria, primeiro, antes da gente, vou deixar aqui essa imagem do Alciato para ficar sobre a égide dessa imagem, né? Que é um emblema da prudência, né? Que nós vamos ver que ela vai aparecer muito no que nós vamos ver. Mas eu queria contar um pouquinho o que seria esse mito de origem da arte da memória, né? Que é uma lenda, que é bonita, e aí eu vou contar para vocês. Na verdade, ela está de um jeito muito bonito nesse livro aqui, depois eu vou deixar para vocês verem, que é o Lete, Arte Crítica do Esquecimento. E quem quiser ver, mas ela já é uma lenda muito famosa. Atribui-se a arte da memória, esse mito de origem dessa arte da memória, a uma lenda de um jantar, um banquete, no qual um boxeador romano, o Escopas, que ganhou um prêmio, ganhou uma luta, um prêmio. Então, com esse prêmio, ele resolveu fazer um banquete comemorativo e convidou um poeta, o Simônides, para fazer um poema, né, laudatório ao Escopas, né?
E nós não temos registro desse poema, nós não sabemos o que foi feito, né? Nós sabemos do Simônides quem foi, né? Mas aí, o que o Simônides faz no poema? Ele homenageia e também homenageia dois deuses, Castor e Pollux, né? Ele usa como uma espécie de imagem para o poema os dois deuses Castor e Pollux e lê esse poema no banquete. Scopas não ficou satisfeito. Na hora de pagar o poeta, disse: você usou 1/3 do seu poema para falar de mim e 2/3 para Castor e Pollux. Então, eu pagaria a você apenas 1/3 do combinado e 2/3 deixarei que Castor e Pollux paguem para você. Bem, então o Scopas ficou lá contrariado, mas foi convidado ao banquete, está comendo, quando então o criado chama a porta e diz que 2 jovens querem falar com ele, na porta da casa do Scopas. Ele sai, no que ele sai, não tem ninguém lá, e o salão do banquete desaba. O teto desaba em cima de todos os convidados, né? Então, atribui-se a isso o pagamento de Castor e Pollux, né? Os deuses os chamaram para fora, o teto desabou. Essa outra parte, ela não é muito comentada pelos memorialistas, eles não atribuem essa segunda parte da história à arte da memória, mas é interessante para a gente saber que então todos os parentes daqueles convidados foram resgatar seus mortos, né? Mas o desastre foi tão grande, o teto caiu, desfigurou os rostos das pessoas que estavam no banquete. Simônides, então, conseguiu lembrar-se de onde estavam sentados todos os convidados e pôde reconhecer, né? Quem era, né? Ele que nomeou quem eram as pessoas que tinham morrido. Atribui-se a Simônides porque ele utilizou 2 coisas caras à memória. Uma imagem agente, nós vamos dizer, uma imagem forte, que é o lugar, né? E os lugares, ou lote, onde as pessoas estavam sentadas, né? Utilizamos da imagem forte daquele desastre, que é uma imagem inesquecível, e os lugares ele conseguiu nomear. Então, para termos a memória, que é uma arte espacial, podemos ter acesso à nossa memória artificial, nós precisamos de lugares e imagens, né? Bom, isso que eu estou falando para vocês é uma introdução. Eu vou ler só uns pedacinhos e vou entrando com algumas imagens. Eu também fiz um texto, mas ele, por vezes, toda vez que eu leio, parece um bocado insípido, então eu vou interrompendo para falar né? Quando eu iniciei meus estudos sobre a arte da memória, eu constatei que Mnemosine não é só a mãe de todas as musas, mas também a fábrica de todas as ideias. E que a memória e a invenção, se não são sinônimos, são conceitos muito próximos. Para criar ou somente para pensar, os seres humanos ativam um instrumento mental, ou seja, uma máquina, que é a parte segunda do nosso encontro hoje, né? Nós vamos ver umas máquinas. Eu vou atribuir esses teatros, esses locais da memória que vou passar para vocês como máquinas memoriais. Depois do lanchinho. Depois do lanchinho. Para pensarmos nessas imagens, eu tenho em memória essa divisão clássica da retórica. Tá? Não sei se... É que nós não temos mais, né? Não temos mais a universidade. A invêncio, desposache, elocúcio, memória e ácio. São as 5 divisões da retórica clássica. Tem alguém do direito? Não? Queria tanto saber se ainda se ministra a retórica clássica no direito, até agora eu não sou. Bom, uma obra especialmente que nós vamos pensar aqui hoje é uma obra atribuída ao Cícero, tá? Ela tem um nome, Ad Herennium, que foi escrita para o Herênio, que nós não sabemos quem é esse Herênio, né? Então, dedicada a Herênio, em que ele elenca várias premissas, entre elas os lugares para serem preenchidos com coisas que um orador precisa lembrar. Então, o Cícero está fazendo um texto da jurisprudência, tá? Ele não tem a ver com as artes, tem a ver com um orador que deve se lembrar de coisas num processo de acusação ou de inocência, que deve se lembrar dessas provas numa certa sequência e mencionar. Tá?
Então, por isso que ele diz, o orador deve imaginar o lugar, esse lugar deve ser um lugar fora do comum, ele indica um pátio, um palácio, e essas coisas que ele quer decorar devem estar entre arcos e colunas. Né? Bom, uma autora que trabalhou com isso exaustivamente, ainda bem que tem no mundo gente que faz isso pra gente, né? Sistematiza tudo e a gente pode estudar. Eu adoro essas pessoas, que é a Frances Yates, né? A Frances Yates, eu tinha estudado ela em vários idiomas e agora está traduzindo em português, né? Que é toda essa arte da memória. Né? A Frances Yates, ela fala uma coisa, ela fala que a arte da memória, ela foi criada para que você mentalize, memorize grandes discursos, mas não o seu próprio. Não é para você ter o seu próprio discurso. Aí eu trabalhei esse mês passado com uma autora que eu gosto bastante, que é uma americana chamada Mary Carruthers, e ela fala não. Ela elogia muito a Frances Yates, né, por ter sistematizado isso, mas ela diz, existe então na arte da memória aquele pedaço que é assim, a invenção, alimentar a sua invenção, você poder inventar, né, o seu próprio discurso usando esses mesmos lugares e imagens. Né? Bom, então, por que isso? Por que a arte da memória é importante? Né? Aprender de memória, para depois repetir como um papagaio, era considerado um erro grave para um orador romano. Bom orador, sendo interrompido ou não, era aquele capaz de saber falar eloquentemente e extendo. A qualquer momento que ele fosse interrompido, ele voltaria para aquele lugar. Né? Então eu queria dar um exemplo aqui de arte da memória, que eu acho bastante interessante, está no Ad Heredem do Cícero, que ele fala. Imaginemos, pois, que uma pessoa, um orador, um advogado, ele deve acusar um escravo de ter envenenado o seu amo. Né? Esse é o processo. Está lá com essa pessoa foi acusada de envenenar seu amo. Então ele deve imaginar um lugar entre arcos e colunas onde ele colocará algumas coisas, essas coisas vão significar as provas que ele deve se lembrar. Por exemplo, ele quer se lembrar que em certo momento um escravo pegou um frasco de veneno. Mas ele deve se lembrar desse momento. Então o que ele vai fazer entre arcos e colunas, ele imagina uma parede onde está pregado na parede um testículo de carneiro. Para mim é uma imagem muito forte, imaginar uma parede com um testículo de carneiro. O que está fazendo ela lá? Ela se transforma numa imagem agente. Né? Toda vez que ele imaginar essa imagem, ele sabe que essa imagem significa hora de falar do envenenamento. Então, mentalmente, o orador deve passear entre esses arcos e colunas, nesses pátios, nesses palácios da memória e colocar coisas fortes, imagens estranhas, e a elas associar coisas. O jesuíta, o Matteo Ricci, que vai, italiano, né? Ele vai para a China para ensinar religião para os chineses. Né? Uma das coisas que o Matteo Ricci faz, ele constrói lá um palácio da memória dentro dos ideogramas. Uma das coisas, esse era para mim assim, esse suplantou tudo, ele conseguiu imaginar, destrinchar o ideograma de uma maneira que quando ele aparecesse teria um outro sentido que ele quer colocar lá dentro. Acho que nenhum programa eu consigo fazer isso de ensino. Né? Mas assim, o ideograma teria um sentido do ideograma e uma ligeira entrada de alguma coisa que daria o sentido cristão que ele quer dizer. O Matteo Ricci, um dos empregos dele era esse, o outro emprego era dar aulas. Né? Então ele dava aulas para jovens que queriam fazer concursos para cargos públicos do imperador. E um deles, desse jovem, desabafa depois. Achei tão complicado entender a arte da memória que prefiro decorar as leis por si do que ter que imaginar um palácio e depois enfiar coisas lá dentro e conseguir ficar as leis. Isso está nesse livro, Matteo Ricci e o Palácio da Memória, que eu não lembro agora a editora que é, mas ele tem esse desabafo quando falou isso é insuportável, não quero mais aprender essa arte da memória. Então, o que seria essa arte da memória para nós hoje? Certo? Ela está ligada a esse pedaço que eu investigo, que é os lugares. A pedagogia visual, ou seja, a educação da nossa memória que se dá nesses lugares e que migra também para o cinema, né? E que se dá nas arquiteturas. A gente vai tentar fazer aqui uma associação com as arquiteturas. Né?
Então, é claro que a arte da memória, da qual serviu o orador, não era de fato fundada na recitação, na repetição, mas muito mais como uma invenção. Uma arte que colocava uma pessoa a mover-se com competência na arena de debates. Essas eram as vantagens de se possuir uma memória artificial. A mnemotécnica, baseada na recitação, era considerada uma arte extravagante e difícil. As artes da memória pertencem à categoria das artes do pensamento, favorecem em particular a qualidade do que hoje chamamos de imaginação e criatividade. Duas palavras que na academia sofreram um certo abalo, né? Ninguém fica muito falando de criatividade. Memória monástica, que é esse pedaço que eu estudei também, né? Assim como a memória romana, era um tipo de arte que se fundamentava em lugares. Então, para acontecer uma pedagogia, para eu educar essa memória ou esse discurso, eu preciso de lugares definidos, né? Ela também cuidava da fabricação de imagens mentais necessárias aos fundamentos da inteligência. A relação da memória com a invenção e a cognição pode parecer óbvia, mas não é. A definição de invenção mudou muito até o século XIX. Bom, parar um pouquinho nesse pedaço e falar o que é esse emblema que nós estamos vendo, é o emblema da prudência. Né? Nós estamos vendo um livro de emblemas do Alciato. André Alciato fez esse livro, chama-se Emblemato Liber. São 212 emblemas. Tá? A primeira edição foi em 1531. Os emblemas são uma imagem complexa, tá? Que pode ser um provérbio, que são em latim. Ele pode ser um provérbio ou uma expressão enigmática. Tá? Essa prudência, deixa eu ver aqui, eu fiz uma tradução, mais ou menos. Né? Vou ler a prudência de acordo com Cícero primeiro. Tá? A prudência é o conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é mal e daquilo que não é nem bom nem mal. Suas partes são a memória, a inteligência e a providência. A memória é a faculdade pela qual a mente relembra o que aconteceu. A inteligência é a faculdade pela qual a mente averigua aquilo que é. A providência é a faculdade pela qual se vê que algo acontecerá antes que ocorra. Se a gente pudesse fazer um emblema para a universidade, talvez fosse essa aqui a prudência. Né? Aprender com as coisas do passado para dirigir-se ao futuro. Né? Tentar imaginar, ver as coisas do passado, ver o que foi bom, o que foi mal, ser prudente. Né? O que não foi bom, o que foi mal. Então as informações para o futuro são tiradas do passado. Né? De acordo com o Alciato aqui, a prudência é, esse é a emblemática. A face dupla de Janus conhece as coisas do passado e as coisas que hão de vir, e que pode notar as caretas atrás de você. Tem alguém que não está de acordo com o que você está pensando, faz caretas. E por que eles apresentam a você muitos olhos e por que muitas caras? Será porque sua imagem ensina aos homens a manter seus olhos bem abertos? Isso é para quem usar. Quem usar essa imagem sabe, então, com você com uma prudência, você também funciona com uma imagem que provoca inveja aos homens. Você aprende com o passado para pensar no presente e projetar no futuro. Isso é uma homenagem à sua fala, você pode gostar. Nós temos a pintura da prudência, essa famosa do Tiziano, super bonita, esse emblema da prudência, que é o jovem, no presente. Nós temos um jovem que olha para o futuro, o velho que aprende com o passado e nós no presente, e as figuras atribuídas a esses que são os animais, o leão, essa força do presente, o chacal, o lobo, com essa força do passado, a sabedoria do passado, saber caçar, e o cão que se atira ao futuro, que corre velozmente sem se preocupar com, então essa pintura é uma única imagem. Outra imagem da prudência que podemos atribuir também é essa pintura do Antonello da Messina, que é a Anunciação. Eu atribuo ela à prudência porque a prudência ela está sempre olhando para alguma coisa. Ela pode estar olhando para um espelho, ela pode estar olhando para um livro, e o olhar dela é sempre fora do que ela está vendo. Já que nós estamos no Alciato, isso vai ser muito importante para a gente, porque os emblemas eles têm uma complexidade também de cenário. Vocês veem que as pessoas estão numa cidade, ou estão no campo, vendo uma ação. Esse emblema é muito bonito.
Chama-se Não por Ti, mas pelo Sagrado. Um pequeno asno carrega a figura de Ísis, enquanto ela revela mistérios, de pé em seu lombo. E todos nas ruas adoram a deusa, reverenciando ajoelhados e dizendo preces e bênçãos. Mas o burro acredita que as honras são destinadas a ele e impertiga-se cheio de orgulho. Até que o guia, que o cobra de pancadas, diz: você não é um deus, burrinho, você carrega um deus. A gente pode fazer o que quiser com isso. Muito interessante. E a minha favorita, que não posso deixar de falar, deixa eu ver onde eu pus a favorita, que é o emblema em forma de diálogo. Às vezes os emblemas são diálogos, né? Eu achei isso bem bacana pra gente. Tá. Diálogo. Quem é esta jovem que contempla as estrelas com uma expressão tão bela? As mãos de Eupídios me fizeram, sou chamada Boa Esperança, aquela que oferece rapidamente ajuda aos desesperados. Por que seu vestido é verde? Porque todas as coisas florescem quando vêm em minha direção. Por que você mantém em suas mãos as armas quebradas da morte? Para o propósito de se viver de esperança, pois a morte eu quebrei em pedaços. Por que você está sentada tão confortavelmente em um barril? Permanecerei solitária em minha casa enquanto o mal estiver em toda a parte. Bonito, né? É super bonito. Então, esses aqui são os emblemas que estão nesse pedaço que eu quero mostrar de uma educação da memória, certo? Se a gente começar a pensar agora, isso vai migrar para a pintura, que a gente viu, e posteriormente para o cinema, né? Que se tornou um grande pedaço da arte da memória. Quero achar algumas coisas antes, para a gente passar, que são a iconologia do Cesare Ripa. O Cesare Ripa, ele vai fazer também, mas não são emblemas, não tem aquela complexidade, tá? Ele vai pegar todas as ideias possíveis, inclusive as questões da retórica, da geografia, e transformar nesses tipos. Né? São sempre pessoas que vão estar segurando coisas ou vestidas de um certo jeito e significam aquilo lá. Então, aqui no caso, para nós, uma homenagem a nós, a investigação, né? A investigação ela vai sempre aparecer com essas asas, que significa essa potência da imaginação. Ela apontará para o ganso que voa, ou para as questões do ar, né? As questões fora, né? E vai apontar para o campo e fareja, porque ela também faz pesquisa de campo. Ou o que a gente quiser, né? A sua roupa é coberta de formigas, porque as formigas são diligentes, trabalhadoras, elas estão sempre em movimento. Então, a investigação, né, nos movimentos. A clareza, a gente não precisa nem dizer, né? Ela aparece nua como a verdade, também vai aparecer nua, né? Brilhante, ela segura essa máscara em forma de sol. Né? Então, todos nós, quando estamos escrevendo nossas teses de coisas lá, de repente, vemos a clareza aparecer. É desse jeito. A imaginação, então, é ótima, porque ela tem essa coroa de pessoas. Então, as pessoas aqui, que estão em ação, com as mãos dadas, têm as asas também, os olhos sempre virados para o alto, né? Ela está sempre vendo alguma coisa lá em cima. Né? Esse eu sempre mostro aos meus alunos, mas não adianta, mas eu continuo mostrando que é o estudo. Né? O estudo é diligente, né? Ele está sempre à luz dessa lâmpada muito fraca, né? O corpo está voltado para o livro, ele estuda. Tem outra edição do Ripa que é muito bonita, que nós vamos ver algumas imagens que é edição inglesa, em que o estudo está macilento, muito magrinho, tadinho, porque ele não se atém aos alimentos, ele não quer saber das festas na universidade, ele apenas estuda. O galo pode significar as questões ligadas ao amanhecer e a transandar o dia e a noite, como também a luxúria, que vai aparecendo os pedaços. Então ele está de costas para a luxúria, eu mostro para os alunos, prestem atenção, para de costas para a luxúria, e esse é o estudo. Né? Essa é a outra edição, a edição que eu acho muito bonita, de gravuras em metal do Ripa, que é ótimo quando essas bibliotecas digitalizam tudo, né? Então, isso aqui está tudo online, depois vocês podem baixar esse treco, toda essa biblioteca digitalizou isso tudo pra gente. Essa é a ambição, certo? A ambição está carregando vários chapéus. Tem uma mitra papal, tem uns chapéus de padre, várias coisas, são cargos, coroas, né?
tem asas, porque a ambição é muito veloz, ela não para em algum lugar, né? Mas ela está bem dada e caminha com o pé nesse degrau de falso aqui. O que vai acontecer? Ela vai tropeçar. Né? Ela está muito apressada, ela vai tropeçar, e quem espera para comer aquelas coisas? Um leão, né? Ou seja, a ambição do seu desenfreado, a sua corrida desenfreada, uma hora o ambicioso vai deixar cair algumas coisas e vai ter alguém sempre para pegar. E para os alunos artistas, não posso deixar de mostrar a arte, né? Que é essa jovem que segura dois instrumentos, né? No caso dessa ferramenta para lidar com cerâmica e um pincel, e um cajado fincado na terra há tanto tempo que cresceu uma videira. Certo? Ela está há tanto tempo desse jeito que a videira cresceu em torno do cajado para dizer aos artistas que o trabalho artístico demanda muito tempo, dedicação, fique parado lá suficiente tempo pintando, de forma que cresça uma videira em volta de você e você estará pronto para o mercado de trabalho. Bom, então, eu queria falar um pouquinho para vocês disso aí. Essas imagens que a gente viu, os emblemas e essa iconografia do IPA, né, elas são imagens agentes, elas trabalham com um tipo. Esse tipo vai aparecer em forma de uma linguagem. Toda vez que essa palavra aparecer, ela amplia o sentido da linguagem. Né? Para nós, a arte agora ficou uma coisa relacionada com a labuta, com o empenho, com a dedicação e principalmente com a paciência. Então, essas seriam chamadas, de acordo com Cícero também, as imagens agentes. Imagens que vão suscitar em nós outras coisas. Essas coisas que o Brandão falou. Né? Ao aparecer alguma coisa, ela migra para outro lugar. Imagens completas dentro da ideia de fantasiar. Conhecimento através da imagem. É o fantasmata, conhecer através da imagem. Né? O fantasma aparecia, falava lá uma coisa. Né? Lembra no século XIII, XIV, quando começa a aparecer os fantasmas? Começa a aparecer, o que eles diziam? Você não pagou o dízimo na igreja, por isso que eu estou sofrendo as piores agruras. Vá lá e pague. Rezem 7 missas. Certo? Dizia essas coisas. Essas são carregadas de patos, que agem com grande força na memória e na mente. Essas imagens agregadas ao texto possuem força imaginativa e criativa. Correspondem-se com diversas outras imagens em gravura e desenho que surgem no trabalho místico de responder às inúmeras perguntas feitas pelo homem sobre a sua existência. Como as diversas alegorias de Cesare Ripa em sua iconologia figuram com ampliação dos sentidos da linguagem, os emblemas do Alciato também configuram um texto como uma imagem que didatiza e fortalece as associações complexas de pensamento. Bom, a gente pode começar sobre isso? Pensa? Essa aqui é muito interessante. São 2 homens que lavam um etíope. Chama-se. As coisas impossíveis. É esse livro. E aí está escrito: porque você lava em vão o etíope, ó tolos, ninguém poderá iluminar a escuridão da luz negra. Essa aqui nós já falamos. Bom, agora eu vou passar para esse pedaço mais rapidinho, só para a gente pensar, porque estamos no tempo dos tratados, né? São tratados, esses tratadistas, e até a gente estava conversando, né? Como que a gente tem carência nesse pedaço, desses tratados todos serem publicados e traduzidos, né? E esses tratados, no caso que eu estou mostrando o Omásico, né? A ideia do tempo da cultura, são tratados que vão dizer como devemos ver, e que coisas devemos atribuir às imagens que vemos. Né? Esse é o tratado famoso do Chefe Carlos. Esse é um outro para esse negócio que nós vamos entrar agora. Né? Desses tratados todos, como a gente está entrando, como eu resolvi associar esses tipos, né? Não são personagens, são tipos, a esses tratados, eu vou já falar um pouquinho de fisiognomonia. Né? A fisiognomonia também vai ser uma das educações da nossa memória, uma imagem a gente muito forte. O que seria a fisiognomonia? É o estudo
das nossas expressões do rosto que estariam ligadas às expressões da nossa alma. A metoposcopia, que no caso é uma variante da fisiognomia, que é a influência dos astros nas nossas linhas de expressão. Certo? Tudo isso está ligado ao caráter das pessoas. Bem, uma das mais cruéis linhas dessas, e ainda em atividade, tendo que existe a Sociedade Frenológica Americana, é a frenologia. Né? A frenologia é o estudo dos ossos do nosso rosto e a atribuição do nosso caráter através da formação dos nossos ossos. Tá? Então, existe lá um teste, eu nem trouxe isso porque eu achei tão horrível, mas tem o capacete frenológico que você põe e de acordo com pequenas variações nesse capacete, dos ossos do seu crânio, denotam se você seria um possível estuprador, um corrupto, um ladrão ou uma grande inteligência. Né? Então aqui é a metoposcopia, vou entrar já nas imagens do Della Porta, né? Em que ele vai fazer algumas atribuições relacionadas ao caráter das pessoas e também à relação com alguns animais. Aos nossos olhos hoje, parece um pouco ingênua e forçada essa aproximação, mas ela tem objetivos muito mais terríveis, como veremos assim. Aqui no caso nós temos um homem que tem as características do ser, né? A testa alta, certo tipo de pelo, né? O olhar que vê ao longe, né? Uma certa doçura, uma certa passividade, né? Então, é aquela lógica da fisiognomia. Cervos são animais ágeis, rápidos, tímidos e inteligentes. Homens que têm as características do cervo são também assim. Esse é o pensamento que a gente tem que ver quando vai ver esse tipo de aproximação. Esse é outro tratado da anatomia da melancolia, também bastante. Nós não vamos entrar hoje, infelizmente, no assunto imenso. Né? O tratado de fisiognomia do Della Porta, com o próprio Della Porta, aqui, cercado das suas aproximações do homem e animal. Esse é o tratadinho mais, deixa eu ver se eu acho que é mais. Então, homens-lobo, certo? Homens-lobos seriam esses que têm essas faces, né? Esse tipo de testa, né? Concentrada, essa ruga, né? Essa barba, esse cabelo, né? Esse nariz forte, são bons militares. Né? De acordo com esse tratado, eu Della Porta vai dar conselho. Se você quer bons militares, você precisa de homens-leão, está aqui embaixo, né? Homens-lobo, porque são líderes e são pessoas que vão chamar as pessoas e essas pessoas vão questionar as ordens. Tem que ter esse tipo de característica. Né? Ali tem um homem, parece um homem ganso, e esse é o homem avestruz. Certo? O avestruz atribuído ao Lipa como sendo uma criatura movida pelos apetites. Certo? Come muito, ingere qualquer coisa. Então o homem avestruz é aquele com o pescoço longo, tá certo? Que vai ser sempre guiado pelos apetites, não é uma pessoa muito confiável, certo? A hora que ele quiser uma coisa para ele, certo? Ele não vai se ater às ordens, ele vai fazer o que ele quiser para ele tiver que fazer para obter o que ele quer, certo? Bom, aí já dá para ver uma associação que eu quero que nós tenhamos uma imagem agente com o cinema, certo? O cinema vai fazer esse treco migrar para lá, quer dizer, tudo isso nós vamos ver através também da estética nazista, né? Como é que você vai atribuindo caráteres aos tipos do cinema, né? O homem circunspecto, né? Intelectual. Esse é o mais interessante de todos, que é o Lebrun. Né? Nós podemos esquecer também que nós temos o Descartes, que vai buscar incessantemente a residência das paixões, certo? E onde mora a alma. E lá pelas investigações ele descobre que a alma mora numa glândula que nós temos aqui, que chama amígdala, aqui dentro do cérebro, porque obviamente que ela tem que morar perto do rosto. Né? Por quê? Nós imediatamente mostramos no rosto as coisas que nossa alma sente.
o seu gerente do banco, quando você vai comprar lá, olha, eu preciso de um negócio, ele tem o controle da face invejada. Né? Muito bem. Então, solidariedade, espanto, obstinação, dúvida, respeito duvidoso, certo? E emoções complexas aparecem imediatamente no nosso rosto quando somos tocados por elas, né? Pelas emoções. Então, obviamente, nós estamos vendo aqui o Lebrun. O Lebrun foi uma espécie de programador visual do Rei Luís, e ele faz um catálogo, tá certo? De animais ligadas aos animais, as pessoas que têm essas características de animais. Nós já sabemos as características dos animais, porque nossa memória já foi educada nesse pedaço. Então eu digo o gato. O gato é um animal sensual, preguiçoso, atribuindo a ele que ele não é uma coisa de confiança, né? Ninguém confia muito no gato, confia nos cachorros. Então, pessoas gato, como é que eu identifico? Assim, né? Queixo pequeno, nariz longo, certo? Esses olhos grandes ficam sem piscar, certo? Isso aqui é importante porque eu preciso controlar na corte as paixões da alma, da corte. Eu preciso identificar como rei quem tem por mim uma admiração convicta ou uma admiração suspeitosa. A forma como o olho se vira e o rosto também significa é um respeito, não é um respeito duvidoso. Né? Então, isso é um catálogo, o Lebrun fez aproximadamente 1630 imagens de possíveis variantes de emoções que o rosto pode ter. É um filme bem bonito para vocês verem isso, que é Vatel, Cozinheiro do Rei. Vocês já viram esse filme? É o Gerard Depardieu que faz o Vatel. E tem a cena do banquete, em que ele vai fazer aquele banquete ao ar livre, fora, em Versailles. Certo? E aí o Rei Sol chega, e o banquete vai abrindo, aquelas coisas, todo o cenário vai se abrindo. Ele fez uma coisa maravilhosa. O rei não pode mostrar que está emocionadíssimo com isso, porque isso significaria uma simpatia ao Vatel, e isso poderia pôr em risco a figura do Vatel na corte e depois a figura do rei. Pessoas camelo são bons trabalhadores, né? Provavelmente trabalham sem se queixar, morrem trabalhando e bebem pouca água. Isso é importante você ter um trabalhador que beba pouca água em algum lugar, né? Pessoas águia, certo? Esse olhar penetrante, obstinado, né? A águia enxerga longe, né? Ela sabe exatamente onde ela tem que ir, o objetivo que ela tem que pegar, então ela tem que ter esse nariz, né? Essas representações são interessantes porque, voltando lá para a etnologia, você vai ver quando o Dante começa a ganhar a coroa de louros dele lá, nas representações do Dante, ele não tinha. Depois ele ganha uma coroa de louros e ele ganha esse nariz. Nas pinturas do Dante, depois do século XIII, XIV, ele ganha um nariz de águia, porque ele é um homem de visão. No final, né, no inferno, no purgatório, paraíso, ele começa a ganhar esse aqui. E as figuras também de outras pessoas que têm que ser mostradas na iconografia. Né? Os carneiros. Bom, e aí vou para esse pedaço aqui, tá certo? Que é um médico célebre, do Duchenne. O Duchenne vai trabalhar nesse pedaço de descobrir onde são as contrações musculares que fazem com que apareçam as expressões do nosso rosto. Onde é que estão essas contrações? Onde que está esse grupo de músculos que vai dizer, olha, aqui é tristeza, melancolia, né? Ele usa esse aparelhinho, né? Que dá uns choques. Ele tem esse paciente dele que é um mendigo, que foi o paciente favorito. Ele faz uma série de imagens fotográficas, que é o próprio Duchenne usando, e essa máquina que dá os choques, né? Aqui mais do Lebrun. Essa é uma imagem, a gente, muito forte, certo? Esse Duchenne tem muita coisa publicada dele, vocês conseguem bastante material. Aqui era também uma senhora, uma outra paciente, são voluntários lá, e que ele veste com essa roupa de noiva, ou santa, eu não sei o que ele quis fazer aí, né? Mas esse grupo muscular que ele estimulou fez os olhos revirarem e ela teve uma espécie de êxtase religioso, né? Virou os olhos. E pra gente seria essa imagem do êxtase que a gente vai ver algumas esculturas
que está para a gente uma aproximação muito forte com o cinema? Então ele já está aqui colocando algumas imagens educativas nesse pedaço da pedagogia da memória. Quer dizer, quando aparecer essa imagem, virado os olhos, nós sabemos que é um santo, uma pessoa em busca de um êxtase místico, né? Senão ele não teria vestido dessa forma. Você desculpa, essa imagem está um tipo mais sotinese mesmo, que é um catálogo de um sanatório, onde estão, nessa página especialmente, já misturados loucos, insanos, né? Loucos violentos e inimigos políticos. Tá? Nessa mesma página desse catálogo já estão colocados os inimigos políticos e também judeus. Essa página tem, então, os doentes dos sanatórios, os inimigos políticos e os potenciais inimigos. Né? Por quê? Porque esse pedaço do nazismo vai ser muito importante eu saber identificar qual é o caráter fisiognômico do judeu. Né? A gente nem precisa falar muito disso, mas as cartilhas e o pedaço visual todo que vai ser passado nas escolas, esse programa da educação da memória do Hitler, ele vai mostrar o judeu como uma figura muito marcada, né? Com certas características marcadas, atitudes corporais marcadas, para que as crianças alemãs possam identificar e não se aproximar dessa figura. Ou que o povo, quando for receber um grupo judeu numa cidade, saiba quem está chegando. Certo? Isso eu achei muito importante trazer para a gente. Esse é um desenho do Lebrun, que é variações de expressões de olhos, né, das variações das emoções, que vão desde uma certa piedade ali em cima até uma ira colérica. Então, quais são as pequenas variações que você pode ter para chegar na ira colérica? Isso, para a gente das artes, é muito interessante, porque não sei se ainda tem, mas no meu tempo, nas físicas eras, se ensinava desenho através de alguns fascículos. Tem ainda? Não. Os fascículos na banca, como desenhar. Que a gente aprendia a fazer olhos, bocas e narizes, todos soltos desse jeito, assim. Aqui um monte de nariz, aqui um monte de olhos. Algumas escolas ainda ensinam assim. Êxtase religioso, né? Parece que o Duchenne, então, se inspirou em algumas imagens da pintura para mostrar aquela fotografia deles e da escultura. Está aqui esse êxtase de Santa Teresa, que é muito famoso, né? Em que a Santa Teresa está tendo esse êxtase que é próximo entre o orgasmo e a morte, e o anjo está para lhe colocar essa flecha no coração. Ou o Bernini, esse Golias, esse Davi. O Davi do Bernini, para mim, é super bonito, eu gosto muito do Michelangelo também, mas esse é um outro jeito, que é essa concentração. Então, nós percebemos então que o indivíduo é concentrado, né, numa ação, ele vai, né, fechar a boca, franzir o senho, o seu corpo vai estar todo voltado para essa ação que ele vai fazer. Né? A transformação de Daphne, né, a perseguição Apolo e Daphne. Apolo persegue a ninfa Daphne, virgem, e ela não quer ser possuída pelo deus, então ela faz uma prece e pede aos deuses que a transformem em alguma coisa, e eles a transformam numa árvore de ouro lá, ela está se transformando numa árvore, né? Nessa hora a pele dela já começa a ter a rugosidade da casca da árvore, né? E nós estamos vendo essa boca aberta, né? Essa boca entreaberta, que é desse pedaço fisiognômico, esse pedaço da paixão. Para encerrar esse pedaço, eu queria deixar uma imagem bonita para a gente ver as outras coisas que não tem a ver tanto com essa aplicação, tem a ver mais com os lugares da memória na segunda parte. Eu queria deixar essa pintura. É uma pintura do Loto. Isso. É o Loto, Lorenzo Loto, que bom, como é que eu leio essa pintura, né? É um jovem, provavelmente um jovem advogado, a gente pode ver dele assim, essas roupas, né? Um jovem jurista, um jovem comercialista, alguém que tem uma certa posição, né? Um emprego bom, é de uma família nobre. Ele folheia um livro, pela grossura do livro, pode ser um livro de contas, um livro de atas da família, e nesse folhear cai esta cartinha, que está aqui, né? Essa carta cai e ela está cheia de pétalas de flores secas. Ela cai e derruba essas pétalas que estão junto nas flores secas. Ele,
ao ver essa carta, ele empalidece e olha para nós, né? Ele entra em reminiscência, né, de alguma coisa que essa carta trouxe para ele quando caiu. Provavelmente ele teve que fazer uma escolha entre o amor e a carreira que a família o obrigou, né? Nessa hora ele olha para nós, ele teve que fazer essa escolha, ele pensa em ter reminiscência desse amor, o lagarto significando nesse pedaço o sangue frio, né? Ele teve que fazer essa escolha, então ele teve que refrear a paixão, mas anos depois ela volta e ele nos pergunta: terá valido a pena? Né? Terá valido a pena? Eu queria deixar essa imagem para vocês, para esse primeiro pedaço. Vamos tomar um lanchinho? Vou passar para o nosso momento avestruz ali. Só agradecer a presença do Zé Raimundo, seja como debatedor, seja como representando aí os professores residentes do IAP 2008. Agradecer a presença da Maria Esther Maciel, que vai entrar na residência com os tutores do IAP, os 3 no próximo ano. Agradecer a COPEB. Esse auditório, de uma certa forma, é uma tentativa do IAP de viabilizar outros espaços da universidade, né, ser avançado em todos os aspectos, então começar a ocupar aqui. O evento está sendo filmado a partir daqui a uns 7 dias, 10 dias, né? Depois de uma mini edição, assim, só para ajeitar as coisas, ele estará disponibilizado no site do IAT, bem como todas as demais atividades do IAT se encontram nesse site, várias conferências, vários eventos, vários textos, os catedráticos, os residentes. O site é o site é o www.gbr/IEAT, ali está tudo. Isabel pediu para avisar que vai ser passada 2 listas de presença, uma de manhã e outra à tarde, em função de algumas pessoas que precisam dessa declaração. Fazer propaganda aí do curso sobre melancolia que o Fernando vai dar no festival de verão. Então é isso, vamos aí uns 10 minutos ali para o nosso momento avestruz e retornamos para concluir.